Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 30 de setembro de 2025. São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Memória, terça-feira, cor litúrgica, branco. Então pedimos a Deus que neste dia, nessa terça-feira, nos dê força, sabedoria para resolvermos os problemas deste dia, Senhor. Entregamos em tuas mãos o sofrimento daquela família que sofre, daquele que está no leito, nas dores, na doença, daquela família desordenada que precisa, Senhor, que o Senhor as conduza. Pedimos, Senhor, por este homem, por esta mulher que no desespero de hoje, sem saber como resolver este problema, seja ele financeiro, seja ele de ordem pessoal, mas queremos colocar em tuas mãos, Senhor, todos esses problemas de nossos irmãos, de cada um de nós. Dai-nos, Senhor, a solução deste dia. Em tuas mãos queremos viver essa nossa dificuldade. Se a palavra está escrito não temas 366 vezes, queremos experimentar hoje o não temas de hoje. Dai-nos, Senhor, a direção a seguir. Por isso tudo te louvamos e te bendizemos. Amém. Santo do dia, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. O nome dele é Sofrônio Eusébio Jerônimo. Esse é o nome completo de São Jerônimo. Ele que nasceu em Estridão, atual Croácia. Não se sabe bem a data que ele nasceu, mas sabemos aí que é pelo ano 347, portanto, século IV. São Jerônimo, de família cristã rica, ele recebeu uma sólida educação, mas dos seus pais, um direcionamento também até religioso, mas ele optou em viver a vida mundana, né? Ele deu-se a vida dos prazeres, mas de uma certa forma ele encontrou Deus, recebeu o batismo e seguiu a vida contemplativa. Com efeito, deve-se a ele a primeira tradução da Bíblia do latim, né? Do hebraico para o latim, chamada Vulgata. Traduziu os evangelhos do grego e o Antigo Testamento do hebraico. Ainda hoje, a Vulgata, embora revisada, é o texto oficial da Igreja na língua latina. Grande tradutor e divulgador da palavra de Deus. São Jerônimo, foste o íntimo das Escrituras, nos ensinamentos, nos mostrando esse belo caminho de união com Deus e com Cristo. Dai-nos o amor à palavra, a dedicação ao lê-la, a rezá-la, a meditá-la, como tu mesmo tiveste esse amor. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração, porque Deus quer falar para cada um de nós hoje. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Leitura da profecia de Zacarias. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma outra, os de outra cidade. Vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes, visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas, faladas entre as nações, vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 86. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está convosco.
Lembro o Egito e Babilônia, entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diante deste evangelho, é muito simples para nós aqui culpar os samaritanos, né? Porque eles, de certa forma, não aceitaram muito bem a palavra de Deus e dentro de Israel se apegaram a cultos pagãos, isso em função de uma divisão política do Estado de Israel, né? Aqueles, logo depois de Salomão, os filhos de Salomão se desentenderam e foi criado o Reino do Norte, o Reino do Sul, então a Judéia e a região dos samaritanos. Então, para que proibir que o povo de dos samaritanos fosse para Jerusalém, que era uma outra região, né? Então os samaritanos resolveram cultuar outros deuses, criar templos para deuses pagãos. Então tinha esta divisão política religiosa dentro do Estado de Israel. Os samaritanos não gostavam mesmo dos judeus e os judeus também não gostavam muito dos samaritanos. Então é na região de Samaria que acontece esse fato de hoje. Eles não queriam acolher Jesus porque Jesus dava a entender que ia para Jerusalém. Diante desta realidade, nós também podemos entender que não só os samaritanos não acolheram Jesus, também isso aconteceu na cidade natal de Jesus, em Nazaré, na Galiléia. Eles também não acolheram Jesus. Quiseram até expulsá-lo do templo, da sinagoga. Alguns mais radicais quiseram precipitar Jesus de um penhasco afora, porque ele se proclamou o Filho de Deus, o Messias. Então veja, a cidade natal também de Jesus não aceitou ele. Então a própria Nazaré, na Galiléia, também rejeitou Deus. Então o próprio Cristo fala, é impossível fazer milagre aqui, porque vocês rejeitam Deus, vocês estão rejeitando a palavra. Então vejam, eu quero que vocês entendam hoje, a graça é diferente da bênção. A graça é para todos. O sol nasce na Samaria, o sol nasce na Galileia, a chuva, isso tudo é graça, graça de Deus. Então, graça é um favor que Deus nos dá, mesmo de forma imerecida. Nós não merecemos. De noite nós estamos dormindo, nosso coração está batendo, nosso pulmão está respirando, né? Então, tudo está acontecendo. No outro dia a gente acorda. Graça. Isso é graça. O vento, o ar que nós respiramos, tudo isto é graça. Agora, se você quer bênção para a tua vida, a primeira coisa é reconhecer Deus. A primeira coisa é honrar a Deus. A primeira coisa é aceitar a Deus.
Aquele que aceita Deus vive o princípio da vida. Por que que eu nasci? Eu nasci. Por que que você foi concebido? Por que que você nasceu? Para conhecer Deus, para amar a Deus e para servir a Deus. Esse é o sentido da vida. Aquele que não conhece Deus, aquele que não ama Deus, é aquele que não serve Deus, vive sua vida infrutífera. Vamos então, o nosso santo de hoje nasceu num berço de ouro, rico, foi estudar em Roma, se perdeu nas bebedeiras, nas orgias, nos prazeres do mundo. E logo, logo percebeu que estava vivendo uma condição de samaritano, uma condição de dos nazarenos e na Galiléia, dos galileus que não aceitaram Jesus. Então, você vai vendo a graça passar pela sua vida. A graça não a bênção, né? Passar pela sua vida. E não percebe a graça que Deus derrama sobre você. Assim, homens e mulheres que hoje estão conosco na igreja, vivendo, também passaram 30, 40 anos fora da bênção, fora da palavra, vivendo a vida como um samaritano que não aceita Jesus. Então, é só você caminhar pelas nossas praças. Caminha um pouco, fica 10 minutos em frente a uma escola, você vai ver também que meninos, jovens, que não percebem ainda a bênção de Deus, embora vivam a graça, mas não percebem a bênção. Famílias desestruturadas, completamente desestruturadas. Homens e mulheres que se unem em casamento, nem percebem a graça. Que dirá viver a consciência da bênção? É tudo uma questão de consciência, irmão. É tudo uma questão de consciência. Conscientemente eu desejo a bênção para mim e para a minha casa, para mim e para a minha família. Então eu vou buscar, porque bênção é diferente de graça. Bênção você tem que buscar, tem que buscar, tem que ir lá, lutar por ela, aceitar, né? Trazer para você a bênção, a graça. Porque aquele que honra o Senhor, Deus o honra. E honra como? Através de bênção. Olhai para o seu, onde armazena os alimentos, vê se vai faltar alguma coisa. Assim diz a palavra de Deus. Pode olhar lá, veja, né? Se vai faltar alguma coisa, porque você me honra, né? A começar pelo dízimo, por exemplo. Você honra. O dízimo não é só pagar a igreja, não. É um reconhecimento. É ao contrário dos que os samaritanos fizeram, dos que os galileus fizeram com Jesus. É honrar a Deus. Agora, na primeira leitura em Zacarias capítulo 8, o profeta fala: olha, uma porção de gente, 10 estrangeiros, vão pegar pela mão um servo do Senhor judeu ali que louva a Deus, né, que está em Cristo Jesus, e porque esta visão é uma visão futura do Messias, e vai agarrar pelas vestes e vai falar: me mostra Jesus, nós queremos ver, né? Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Olha que beleza. A pessoa, um filho olhar assim para o pai e para a mãe e falar assim: eu vou agarrar na saia da mamãe, eu vou agarrar nas calças de papai, mas porque eles me levam com prazer ao Senhor. Olha o Salmo 86. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Olha a importância dos movimentos, do serviço das pastorais. Olha o que é ser um agente de pastoral, um servo que trabalha no movimento, né? Integrante de uma. Olha o que é vestir a camisa. Ah, não é só colocar a camisa do Terço dos Homens e sair por aí. Não é só colocar a camisa do ECC, né? Não é só colocar a camisa da pastoral familiar e me deslocar para mim. É muito mais do que isso. Quando nós estamos paramentados, saindo e nos movimentando em nossa comunidade, em nossa paróquia, as pessoas falam de nós. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Quando o diácono anda por aí, né, porque o diácono tem esta prerrogativa de que ele está no meio do mundo laico, né, muito mais presente do que os padres. Então, olha, Deus está ali, ó, Deus está
Temos ouvido que Deus está convosco, tá vendo? Os padres, quando saem para lanchar, ou ir num restaurante, ou visitar alguém, ou numa missão qualquer, só de a gente olhar o padre, a gente fala: olha, Deus está ali, Deus está passando por aí. Tá vendo? É esse o convite de Deus. É esse o convite que o povo samaritano não entendeu e deixou a graça passar, deixou a bênção passar, sem que nada fosse feito na sua região, porque não acolheram Jesus. Deus nos guarde dessa condição. Deus que possa agora evitar, nos dando consciência de Sua presença, para que nós jamais rejeitemos a bênção, a graça e o poder de receber Jesus, né? Nós temos esse poder de aceitar Jesus e, junto com Jesus, aceitar todas as bênçãos reservadas para nós durante a nossa vida. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso programa chama-se Reflexão do Dia. E a reflexão do dia tem esse objetivo, de fazer o estudo bíblico da palavra, que é proclamado na liturgia. O Santo do Dia, primeira leitura, segunda, o Santo Evangelho, o Salmo responsorial, e estratificar, tirar desta reflexão aquilo que Cristo quer falar à igreja pela liturgia. E hoje o Senhor vem nos pedir para que estejamos atentos e que nosso caminhar reflita Jesus. Nós também somos o que foi falado na primeira leitura. Muitos nos agarrarão também, dizendo: vou contigo, porque sabemos que o Senhor, que você está com Deus, que você está com Cristo. Nos mostre a Cristo, né? Nos revele Cristo. Há uma necessidade muito grande de que Cristo seja revelado e para as pessoas que se encontram perdidas neste mundo. Então, nos ajude a divulgar esse Santo Evangelho, essas reflexões, através da sua rede social. Multiplique no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde você quiser, mas multiplique essa palavra para que mais corações sejam convertidos ao Senhor. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.